Fala, investidores! Espero que todos estejam bem e hoje, como eu havia dito no vídeo anterior, nós vamos falar da nossa carteira de investimentos. Sem enrolação, bora pro vídeo. Eu já estou com a carteira aberta aqui no site do Status Invest. Vocês podem ver que a carteira no momento tem R$ 62.997. Essa é a evolução da carteira no passar do tempo. Eu comecei a investir em julho de 2021. Todos os meses, na medida do possível, fui fazendo novos aportes para fazer essa carteira crescer. Vocês podem ver que no mês passado ela atingiu o pico de R$ 64.180. Depois disso, com essas 13 quedas consecutivas da Bolsa de Valores, ela sofreu um pouquinho e já caiu para 62.997. Passando aqui para essa outra aba, a divisão da carteira. No momento ela está com 85% fundos imobiliários e 15% de ações. Isso aconteceu porque quando eu iniciei no mundo dos investimentos, a minha carteira era somente de fundos imobiliários. Como a maioria dos investidores da Bolsa de Valores, eu comecei pelos fundos imobiliários. Com o passar do tempo fui estudando mais, fui aprendendo algumas coisas. Depois eu comecei também a investir em ações. Nessa fase da minha carteira agora, eu procuro mais equilibrar essas porcentagens, essa diferença aí de 85% para 15%, nos próximos meses eu vou progressivamente reduzindo essa diferença. Procurar privilegiar um pouco mais o aporte em ações e menos em fundos imobiliários, até que essa diferença se torne um pouco menos relevante. O meu objetivo é equilibrar essa carteira até ela chegar a uma porcentagem de mais ou menos 30% de ações e 70% de fundos imobiliários. Como a minha estratégia principalmente é a busca de dividendos, de proventos, de rendimento dos fundos imobiliários, de dividendos das ações, de juros sobre capital próprio, eu procuro investir muito em fundos imobiliários pela grande vantagem que eles têm de pagar proventos todos os meses. As ações já não têm tanto essa característica. Algumas pagam trimestralmente, outras pagam semestralmente e algumas outras somente uma vez ao ano. Voltando aqui para o computador, vamos ver a nossa divisão por ativos. Primeiramente, vamos falar das ações. A ação que eu mais tenho aqui no momento é a Caixa Seguridade. Ela está correspondendo no momento a cerca de 14% da minha carteira. Isso aconteceu porque eu comprei a ação a um preço mais baixo e ela valorizou nos últimos meses, então a porcentagem dela acabou ficando um pouco mais alta. Segundo lugar, uma empresa do mesmo setor, que é a BB Seguridade, 8,9% da carteira. O setor de seguridade, o setor de seguros, eu gosto muito de investir porque são empresas que têm uma lucratividade muito boa e que também pagam bons proventos. Em terceiro lugar, temos o Banco Bradesco. O Bradesco eu tenho as ações BBDC4 e também tenho as ações BBDC3. Sempre que eu vou comprar ações do Bradesco, eu pesquiso BBDC4 e BBDC3 e vejo qual das duas está com um preço mais atrativo para aquele momento. Com um total de 8% da nossa carteira, nós temos a empresa Bradespar. A Bradespar, para quem não conhece, ela é uma holding que investe em ações da Vale. Então, quando você compra ações da Bradespar, você indiretamente está comprando ações da Vale. Nós temos investimento também na empresa Klepper Weber, um total de 7,27% da nossa carteira. Klepper Weber é uma empresa voltada para o mercado agro. Ela possui vários silos para armazenagem de grãos. Quem mora na região do Mato Grosso ou quem viajou para lá, com certeza já viu um monte de silos dessa empresa pelo caminho. Nós temos também na nossa carteira a empresa Sanepar, que é uma empresa de saneamento, uma companhia de saneamento do estado do Paraná. É um setor que eu gosto bastante também de investir, o setor de saneamento, porque é um setor que possui uma previsibilidade muito boa das receitas e é um setor também perene, é um setor que sempre vai existir. Nossa carteira também possuímos a empresa Movida, que é uma locadora de carros, 7,03% da nossa carteira. A Movida também é uma empresa que eu investi quando estava com preços muito baixos. Eu acredito, inclusive, que seja a única empresa da minha carteira que já bateu 100% de rentabilidade. Também temos a empresa do Banco do Brasil, 6,89% da carteira de ações. O Banco do Brasil certamente é o melhor banco que existe aqui no nosso país. Muitas pessoas têm medo de investir nele porque o governo possui uma participação nesse banco e as pessoas têm medo de que o governo tente interferir na administração do banco. Mas ainda assim ele é um ótimo banco, é um bom pagador de dividendos, dá bastante lucro, tem uma carteira bem sólida e eu resolvi investir também um pouco.
Também temos na nossa carteira a empresa Petrobras. É uma empresa também muito lucrativa, mas é um setor que precisa ter cuidado no momento de investir, porque é um setor cíclico, às vezes determinado ano pode estar bom, determinado ano pode estar ruim, e também existe a preocupação com uma possível intervenção do governo. Outro setor que eu também gosto muito de investir é o setor de companhias elétricas. Nós temos aqui como representantes na nossa carteira a Taesa, com um total de 5,7%, CPFL Energia e a Copel também do estado do Paraná. Os outros ativos que fazem parte aqui dessa carteira já têm uma participação um pouco mais irrelevante, uma porcentagem muito baixa. São ativos que eu comprei, às vezes, 1 ou 2 ações, com alguns dividendos que caíram na conta. Eu tenho estudado mais a respeito desses ativos e futuramente eu vou decidir se eles vão permanecer na carteira, se eu vou fazer mais um aporte, aumentar a participação deles ou se eu vou retirar. Essa é a divisão da nossa carteira por segmentos da economia. 26% eu invisto em bancos. Aqui o Status Invest ele coloca separado corretoras de seguros e seguradoras, mas na prática são, para o mundo dos investimentos, a mesma coisa. Então a gente pode somar esses dois aqui, que vai dar cerca de 23% também. Em terceiro lugar, companhias de energia elétrica, 13,5% da nossa carteira. Minerais metálicos com 8%. Máquinas e equipamentos industriais, que é a Klepper-Weber, que eu citei, 7,27%. Água e saneamento, 7,06%. E aluguel de carros, a única representante é a Movida, com 7%. Exploração, refino e distribuição, que é a Petrobras, 6,5%, e os demais ativos ainda com uma participação bastante baixa. Conforme eu falei, futuramente eu devo aumentar um pouco a minha participação nesses outros setores da economia. Passando agora para os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, conforme eu já disse, são 85% da carteira. Gosto muito de investir em fundos imobiliários, acho muito legal ver todos os meses caindo os proventos, reinvestir esses proventos, ver que no mês seguinte costuma cair até um pouco mais do que no mês anteriores, enxergar aquela escadinha dos dividendos que a gente tanto sonha e ver a evolução mês a mês. A minha carteira, o principal ativo no momento é o fundo IRDM, que é um fundo de papel, cerca de 10% da carteira. Em segundo lugar, o XPLG, que já é um fundo de logística, 9,5% da carteira. Terceiro lugar, o BTAL, que já é um fundo de agrologística, cerca de 8,6% da carteira. Depois nós temos o GCRI, 8% da carteira. HSML, fundo de shopping, 7,04% da carteira. SNCI, que também é um fundo de papel, 6,5%. KNCR, um fundo da Quineia, um fundo de papel também, 6,52%. E o KNCR é uma boa opção para quem deseja um fundo imobiliário que vai ter proventos um pouco mais estáveis. No entanto, precisa ter atenção porque à medida que a taxa Selic vai caindo, os rendimentos desse fundo imobiliário também vão caindo. Próximo fundo da nossa carteira, o CPTS, 6% de participação, também é um fundo de papel. BTRA é um fundo um pouco mais diferenciado, 6% também da nossa carteira. BTRA é um fundo que investe em fazendas, ele possui algumas fazendas no estado do Mato Grosso e mais uma fazenda no estado da Bahia, e ele aluga essas fazendas para alguma empresa que queira produzir nessas fazendas. 5,78% da carteira, o fundo BARI, que também é um fundo de papel, e 5,35% da carteira, o GGRC, que é um fundo também de galpões logísticos. O HCTR também é um fundo de papel, 5,28% da carteira. O HCTR que muita gente critica, mas que a cota dele caiu tanto que eu acabei comprando um pouquinho na expectativa de futuramente, quando passar todos esses problemas, ganhar com a valorização dessa cota. XPCI, outro fundo de papel, 4% da carteira. DEVA11, 2,9% da carteira, também é um fundo que as pessoas criticam muito, da mesma forma que o HCTR, e eu também comprei pelo mesmo motivo. Perdeu muito o valor da sua cota com todos esses problemas, e a tendência, assim que essa crise passar, é que ele se valorize novamente, e aí eu vou ganhar com a valorização das cotas. Depois nós temos dois fundos de shopping, que é o MOL11, 2,6% da carteira, e o XPML11, 2,04% da carteira. Temos também o MXRF11,
o fundo mais famoso do Brasil, que todo mundo fala, o fundo que tem o maior número de cotistas, 1,68% da carteira, e os demais fundos uma participação também um pouco mais irrelevante. Eu comprei poucas cotas, depois eu vou estudar e ver se vale a pena comprar mais, ou se vale a pena vender, ou se vale a pena manter do jeito que está. Passamos agora para a divisão entre segmentos. Vocês podem ver que a carteira tem 58% aproximadamente FIIs de papel, 23% FIIs de logística, 12% de shoppings e uma porcentagem menor de outros fundos imobiliários. Uma consideração importante aqui, a carteira possui muito fundo de papel. Os fundos de papel, eles pagam bons proventos, porém eles têm um risco muito maior, que é o risco de crédito. Esse é um erro também que eu cometi quando eu estava iniciando no mundo dos investimentos, que eu comprava fundos pensando mais nos proventos e sem analisar outros fatores, acabei deixando a carteira muito concentrada. Essa é outra questão também que eu venho corrigindo gradativamente nos meus aportes mensais e eu vou continuar esse movimento também nos próximos aportes até conseguir uma porcentagem mais equilibrada. Passando agora para a rentabilidade da minha carteira, eu tenho aqui uma planilha com todos os aportes que eu fiz no decorrer do tempo. Vocês podem ver que eu comecei a investir no dia 23 de julho de 2021 e somando aqui todos os aportes que eu fiz no decorrer desses 2 anos, no total eu aportei R$ 58.500, dinheiro que saiu do meu bolso, que eu mandei para a Bolsa de Valores. A minha carteira, no momento, está valendo R$ 62.997, ou seja, fazendo essa diferença entre o que a carteira vale hoje e o valor que eu tirei do meu bolso para comprar essas ações, a gente tem uma valorização de R$ 4.497. Isso dá uma rentabilidade de 7,6%. No entanto, o meu foco aqui não é buscar rentabilidade, o meu foco é buscar proventos. Vocês podem ver que todos os ativos que eu invisto são pagadores de proventos, os fundos imobiliários que pagam todos os meses, e as ações que eu invisto são somente ações que pagam dividendos, setores que pagam dividendos. O setor de bancos, por exemplo, o setor de seguradoras, o setor de saneamento, o setor de energia elétrica. No entanto, o que me interessa nessa carteira não é tanto a rentabilidade. O meu foco na Bolsa de Valores é o recebimento de proventos, e é o que eu vou falar no próximo vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui, vou deixar aqui no finalzinho do vídeo a carteira completa com as porcentagens de cada ativo. Quem quiser dar uma olhada é só pausar o vídeo e ver tudo com detalhes. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e comenta aqui embaixo o que vocês acharam da carteira. O que está bom, o que está ruim, o que tem que melhorar.